Infelizmente, a nossa história está repleta de seitas e pseudo-religiões que foram criadas para se aproveitar das pessoas usando da fé e de sua fragilidade para obter dinheiro, poder ou, pior, fazer o trabalho sujo de machucar outros indivíduos para o benefício de um líder ou pelo simples prazer de fazer o mal. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas destas doutrinas, vamos entender como elas surgiram, como eram suas principais características, conhecer os preceitos usados para manipular os fiéis e as práticas que as tornaram mundialmente famosas, por ferir ou ceifar a vida de milhares de pessoas. Olá mundo, esse é o canal Você Questiona Isso, eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos histórias reais e curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. Te convido a se inscrever, compartilhar e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Igreja Internacional das Boas Novas. Este é um dos casos mais recentes que se tem notícia. O grupo atraiu a atenção internacional em abril de 2023, quando a maior parte das atrocidades veio à tona para a mídia. Mas a seita já existia há pelo menos 20 anos e tudo começou com o ex-taxista Paul Mackenzie, que se autodeclarou pastor em 2003 e decidiu fundar uma igreja ao lado de sua falecida esposa Joyce Mickiwamba. As pregações e os ensinamentos de Mackenzie sempre foram radicais, o que fez com que ele tivesse que enfrentar alguns processos judiciais, mas isso não impediu que ele prosperasse no ramo. O pastor dizia ser um mensageiro enviado por Deus e afirmava que poderia se comunicar pessoalmente com ele, o que permitia transmitir seus desejos e suas vontades para a humanidade. Isso afetava as pessoas ao seu redor e não demorou muito para que o número de fiéis crescesse exponencialmente. Paul Mackenzie tinha ideais bastante contraditórios. Ele combatia os ideais cristãos, principalmente aqueles vinculados à cultura do Ocidente, mas ao mesmo tempo prometia aproximar as pessoas de Jesus, facilitando a comunicação com o canal direto com o Messias no cristianismo. Além disso, o líder desencorajava seus seguidores a terem acesso às coisas modernas, como transferência de dinheiro por vias digitais, educação formal nas escolas e ao tratamento de saúde oferecido pelos hospitais. Segundo ele, nada disso estava nas Escrituras, por isso não poderiam ser considerados coisas de Deus. No entanto, essas restrições aos recursos tecnológicos não pareciam valer para todos, já que o próprio pastor mantinha um canal aqui na plataforma do YouTube para difundir seus ideais. Essa exposição fez com que Mackenzie tivesse problemas com as autoridades novamente, sendo acusado por seus ideais radicais que mantinham as crianças afastadas dos estudos. Mas o fundador da seita sempre conseguia escapar por supostamente não haver evidência suficiente para condená-lo. Aos poucos, seus seguidores foram se afunilando e se tornando mais alienados. Todas as informações às quais tinham acesso vinham de seu líder ou eram filtradas por ele. O grupo se concentrou em uma área próxima à floresta de Cacharrola, no território do Quênia, e lá criou suas últimas características macabras. Mackenzie fez uma lavagem cerebral nas pessoas, fazendo com que elas acreditassem em uma história escatológica sobre o fim dos tempos. Ele se autoproclamava como o mensageiro dos últimos tempos e dizia que o seu ministério era nutrir os fiéis de forma holística para prepará-los para encontrar com Jesus. E como é que isso seria feito? Através do jejum, porém não estamos falando de um jejum qualquer. Normalmente, essa prática penitencial é usada em algumas religiões para coordenar os impulsos humanos, promover o autoconhecimento e aproximar as pessoas de Deus. Mas esse sentido foi completamente deturpado pelo fundador da Igreja Internacional das Boas Novas. Ele defendia que o jejum deveria ser usado para alcançar a Deus, de forma literal, ou seja, fazendo com que as pessoas morressem para supostamente alcançar a vida eterna. É um absurdo, mas infelizmente muitas pessoas foram vítimas deste charlatão, especialmente crianças. A polícia do Quênia iniciou uma grande operação investigativa assim que tomou conhecimento da gravidade do caso. Logo de cara foram encontrados 70 corpos enterrados nas proximidades de onde eram realizados os cultos e as pregações. Mas o número não parou de subir. As últimas estimativas dão conta de que mais de 400 pessoas morreram pelas mãos do pastor Mackenzie
mas acredita-se que este número pode ser ainda muito maior, já que muitas famílias ainda estão desaparecidas. As perícias realizadas nas vítimas mostraram que a grande maioria padeceu de desnutrição, condição que foi provocada pela prática criminosa do jejum coletivo, e ainda existem fontes que apontam que alguns corpos tiveram seus órgãos retirados, o que indica que o líder poderia estar envolvido em algum esquema de tráfico humano, o que torna tudo ainda mais grave e cruel. Movimento pela restauração dos 10 mandamentos de Deus. A próxima seita que iremos conhecer também está localizada no continente africano e teve início em uma pequena comunidade agrícola no sudoeste de Uganda, país vizinho do Quênia. Tudo começou no final dos anos 80 com as visões místicas de Credonia Mwirendi, uma ex-profissional do sexo que afirmava ter se encontrado com a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. A mulher até tentou convencer o Vaticano da autenticidade de sua experiência, mas a cúpula da Igreja Católica não tinha elemento suficiente para oficializar a vivência. Mas Credonia conseguiu apoio de Joseph Quibiwir, um político frustrado que não só acreditou nela, como ajudou a fundar o novo culto, baseado na suposta visão. Assim nasceu o movimento para a restauração dos 10 mandamentos de Deus. A seita, como o próprio nome indica, tinha preceitos bastante tradicionais e tinha como objetivo resgatar os princípios antigos, obedecendo os mandamentos divinos para garantir a salvação. Não demorou muito para que estes ideais, embasados pelas visões místicas de Credonia Mwirendi, ganhassem novos adeptos. Em 92, a doutrina já tinha cerca de 4.000 membros que concordaram em se mudar para a residência de Joseph e formaram uma espécie de comunidade que viveria sob a tutela de uma mesma crença. Para isso, eles doaram seus pertences para os líderes do movimento e adotaram um estilo de vida simples, usando as mesmas roupas e fazendo as mesmas atividades comunitárias diariamente. O culto manteve uma ligação tênue com o catolicismo romano, que dispunha de bases ideológicas e teológicas da seita. Mas vale lembrar que eles nunca foram reconhecidos como uma comunidade ou uma congregação oficial da igreja. Apenas se utilizavam das premissas convenientes para eles próprios. Mas eles tinham ideais próximos aos que a Igreja Católica já dispunha em seus ensinamentos e tradições, porque os seguidores decidiram romper com a religião para aderir à seita. Os líderes usaram uma estratégia similar ao culto anterior, a ameaça do fim iminente com a chegada do Apocalipse e a possibilidade da salvação para a vida eterna. Os fundadores se aproveitaram da aproximação da virada do milênio para espalhar o medo nas pessoas, afirmando que o mundo iria acabar no ano 2000. Essas afirmações eram muito comuns na época, inclusive usadas em tom jocoso e irônico em alguns lugares, mas se tornaram uma poderosa arma de persuasão nas mãos desses criminosos. Eles conseguiram convencer seus seguidores de que aquilo realmente era real. Por isso, eles faziam de tudo para tentar se salvar e evitar a danação eterna. O grupo era visto como uma espécie de nova Arca de Noé, que seria preservada por serem escolhidos a terem acesso direto às vontades e aos ensinamentos divinos. As pessoas que testemunhavam a seita de fora ficavam surpresas com a descrição e a disciplina de seus membros. Além de serem todos padronizados, usando sempre os mesmos uniformes, eles tinham uma rotina pesada de oração e ficavam quase o tempo todo em silêncio. Tudo para evitar o pecado e a perda da unção. Mas isso não significava que eles eram perfeitos. Muito pelo contrário, apesar de terem doado todos os seus bens e de trabalharem 24 horas por dia em prol da comunidade, a vida daquelas pessoas era sempre muito difícil. Eles viviam em péssimas condições e estavam quase sempre doentes e desnutridos, mas aguentavam tudo de forma heróica para ganhar os louros da próxima vida, o que deveria acontecer após o fim do mundo. Só que, como nós sabemos, o mundo não acabou, não é mesmo? E foi aí que as coisas realmente saíram do controle. Depois da virada do milênio, os fiéis passaram a questionar os líderes do movimento.
Afinal de contas, eles tinham abdicado de seus bens e de suas vidas por acreditarem na verdade difundida por eles. Acuados, os fundadores foram postergando o evento para o próximo mês, depois para o mês seguinte, até perceberem que não seria mais possível enganar os seguidores. Foi então que eles decidiram cometer uma atrocidade perversa e desumana. Reuniram boa parte dos fiéis em um dos locais usados para celebrar os cultos e atearam fogo no recinto, ceifando várias vidas de uma só vez. Mas isso não foi o suficiente. Eles ainda envenenaram centenas de pessoas, misturando uma substância tóxica na bebida oferecida durante uma das pregações. E estima-se que mais de 1.000 pessoas tenham morrido nas mãos destes covardes, até que as autoridades pudessem intervir e prender os responsáveis. Uma verdadeira tragédia. Rajneeshpuram. Essa seita teve características bem diferentes das anteriores, mas nem por isso deixou de ser extremamente nociva e perigosa. Estamos falando do movimento Rajneesh, criado pelo líder espiritual indiano Bhagwan Shree Rajneesh, o coxo, como é mais conhecido. O místico estudou filosofia e viajou por várias partes da Índia, aprendendo sobre os principais aspectos das religiões orientais, até fundar o seu próprio culto no início dos anos 70. Osho encontrou diversos investidores que estavam dispostos a financiar uma série de retiros de meditação que prometiam desenvolver as capacidades espirituais dos participantes. Ele então recrutou e treinou vários seguidores e estabeleceu a sede de seu movimento em Pune, na Índia. Seus primeiros ensinamentos preconizavam o desapego às coisas materiais para aprender a viver plenamente. Mas a construção de seu próprio império ia na contramão, mostrando-se um negócio extremamente lucrativo, que usava de princípios corporativos para serem administrados. Na década de 80, Osho viu uma oportunidade de expandir seus negócios, quer dizer, seu movimento religioso. Ele adquiriu uma enorme propriedade com mais de 60.000 acres no estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde decidiu construir o rancho Rajneeshpuram, uma espécie de cidade que se tornaria o centro de sua seita e de suas operações. Nessa época, Osho já era bastante conhecido internacionalmente. Ele havia publicado diversos livros com suas opiniões e ensinamentos e era celebrado por ser um defensor da libertinagem sexual. Muitas pessoas que se mudaram para sua comunidade na Índia buscando aprender diretamente com o mestre relataram as fortes e libertadoras experiências com orgias e meditações. Mas o que era um movimento que pregava liberdade sexual, evolução espiritual e engrandecimento pessoal acabou se tornando um culto ao poder, especialmente depois da mudança para os Estados Unidos. A comunidade Rajneeshpuram tinha residentes permanentes que trabalhavam em troca da subsistência e ganhavam um pequeno vale mensal para cobrir as despesas pessoais. Isso fazia com que a propriedade tivesse um ar autossustentável, mas o local abrigava grandes retiros que movimentavam milhões de dólares e eram cada vez mais requisitados. Quando Osho comprou o rancho, ele o categorizou como um terreno para fins agrícolas. Isso definia as práticas que poderiam ser realizadas ali, além de delimitar os impostos e até o número de residentes que a área poderia ter. 6. Mas a realidade era muito diferente. Além dos seguidores que moravam e mantinham o local, o rancho recebia os retiros periódicos e até um festival internacional. Anualmente, o movimento por lá era tão grande que Rajneeshpuram mais parecia uma cidade do que uma fazenda. A estrutura dispunha de bombeiros e policiais próprios, restaurantes, shopping, pistas de pouso e até sistema de transporte. Tudo isso fez com que o território se expandisse bastante e obrigando Osho a comprar outras áreas e eventualmente arranjando problemas com os vizinhos. O líder espiritual queria controlar os aspectos políticos da cidade vizinha. Antelope, já que era o seu empreendimento que gerava a maior parte da receita do local. Além de querer fazer parte das decisões dessa cidade, ele queria mudar o nome da cidade, o que causou atrito com os residentes que seguiam outras religiões e já estavam descontentes com as práticas libertinas do místico. A tensão explodiu em um ataque bioterrorista, considerado um dos maiores da história norte-americana. Até hoje, as investigações apontam que a ação foi comandada por Meenan Shila, considerado como o braço direito do guru. O
Os agentes da seita teriam infectado a comida dos vizinhos com salmonela, causando adoecimento e a hospitalização de centenas de pessoas. Além disso, os dirigentes da seita, incluindo Osho, foram acusados de arquitetar diversos atentados contra políticos norte-americanos, que eram considerados inimigos do culto. O líder religioso voltou para a Índia e morreu em 1990 por insuficiência cardíaca. O movimento se dissolveu, mas ainda hoje existe sob uma nova roupagem, como defendem os novos seguidores. Segundo eles, as práticas libertinas foram abandonadas, assim como a busca incessante pelo poder e enriquecimento, focando apenas nos ensinamentos místicos, especialmente aqueles ligados às práticas da meditação. Templo do Povo. Esta é uma das seitas religiosas mais conhecidas em todo o mundo. Ela foi criada pelo reverendo pentecostal Jim Jones, um fanático religioso que dizia se pautar pelos princípios socialistas e pela luta contra o racismo. Ele criou o culto ao lado de sua esposa Marceline Jones, na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. A família ainda era formada por 3 crianças coreanas, uma garota indígena e um bebê negro, o primeiro a ser adotado por um casal de pessoas brancas nos Estados Unidos de Indiana. A seita de Jim Jones se baseava nas ameaças inerentes ao fim do mundo, que eram recebidas em forma de divisões premonitórias pelo líder do culto. Ele dizia que era capaz de enxergar as graves consequências provenientes do individualismo ocidental: grandes explosões, clarões luminosos, nuvens de fumaça em forma de cogumelos e um grande confronto armado entre os Estados Unidos e Rússia. O que não era difícil de imaginar, já que o mundo estava no auge da Guerra Fria. Mesmo já tendo alguns milhares de fiéis em sua pseudo-religião, Jim decidiu se mudar com a sua família para o Brasil. Depois de ler uma publicação em uma revista afirmando que o nosso país seria um dos poucos lugares a sobreviver de uma possível guerra nuclear, Jones desembarcou em São Paulo em 1962 e se mudou para BH na mesma semana. Ele passou cerca de 1 ano na capital mineira, onde era visto com bastante estranheza pelos vizinhos. Ele falava pouco, não misturava com a comunidade e sempre saía cedo e voltava à noite, sem que ninguém soubesse seu destino. Jones nunca comentava o motivo de sua mudança e muitos acreditavam que ele, na verdade, era um espião. Em 63, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde adquiriu um vasto repertório para se gabar em seus cultos posteriores, pois supostamente passava a maior parte do tempo envolvido em trabalhos voluntários com pessoas carentes. No ano seguinte, Jim Jones volta para os Estados Unidos, escandalizado com a crescente violência provocada pelo golpe militar de 64. Em 65, a seita de Jim saiu de Indiana para se instalar no estado da Califórnia, onde conseguiu ampliar consideravelmente o seu alcance em menos de 10 anos. Eles conseguiram abrir 3 filiais e conseguiram congregar mais de 20 mil seguidores, incluindo personalidades notórias como prefeitos, primeiras-damas, entre outros políticos. Foi também nesse período que começaram a surgir os problemas mais graves relacionados ao culto. Muitas pessoas negras acusavam o líder de conceder privilégios hierárquicos às pessoas brancas e militantes de esquerda. Questionavam o real comprometimento de Jones com as causas socialistas. As principais bases do movimento já estavam abaladas, mas esse era só o começo. Procurando escapar das acusações e isolar ainda mais os fiéis mais fanáticos, Jim Jones começou a negociar com as autoridades da Guiana para levar a seita para o país, que era formado majoritariamente por negros e simpatizantes das causas socialistas. O reverendo foi bem-sucedido nas negociações e, em junho de 74, começou a construção do projeto agrícola do Templo do Povo, a comunidade religiosa que ficou conhecida como Jonestown. Jones divulgava sua cidade particular como uma espécie de paraíso na terra, mas era o oposto disso. Havia várias denúncias de abusos, tortura, maus tratos, alienação, castigos desmedidos. Enfim, o local mais parecia um campo de concentração do que uma habitação religiosa. Só que as coisas pioraram conforme os distúrbios paranoicos do reverendo começaram a se agravar. Talvez fosse pelo constante uso de drogas ilícitas ou pelo mesmo avanço da degradação de suas disfunções mentais. Mas os delírios de perseguição de Jim Jones ficaram fora de controle.
Ele dizia que era arrebatado por visões em que a inteligência norte-americana, sob ordens da elite da direita, era enviada para dizimar a si e ao seu povo. Por isso, ele precisava fazer algo a respeito. Sua paranoia chegou ao ápice quando Leon Ryan, deputado federal pelo Partido Democrata da Califórnia, anunciou uma visita à Guiana. O político foi ao país sul-americano com uma pequena comitiva e se impressionou em primeiro momento, pois foi muito bem recebido e não parava de ouvir elogios sobre Johnston. Mas a falácia durou pouco, bastou o líder da seita virar as costas para as pessoas contarem a verdade e pedirem socorro, implorando para voltar aos Estados Unidos. Ryan tentou ajudar, mas foi morto quando tentou sair da propriedade. Como tinha certeza que seria atacado, Jim Jones convenceu a sua comunidade a praticar um ato de suicídio revolucionário, pois assim seria garantido que chegariam à vida eterna e não seriam pegos pelos seus inimigos. Quase 1000 pessoas morreram envenenadas naquela ocasião, incluindo crianças, mulheres, idosos. Jim foi o último deles. Ele atentou contra a própria vida com uma arma de fogo, depois que todos já haviam tomado a mistura fatal, incluindo a sua esposa e alguns de seus filhos. Pessoal, parece que não há limites para a maldade humana. Que essas histórias trágicas possam servir de lição para que tomemos cuidado com seitas, culto ou qualquer ideologia fanática que possa colocar a vida e bem-estar das pessoas em risco. Vamos ficar atentos, fiquem com Deus. Obrigada por assistir até aqui.